demônios. Como é que chama aqueles demônios aí da comédia? Então, e aquele grupo acharam que tinham que me afrontar e tal, e usaram o membro deles e disseram os tuneses. E foi lá e os pastores à espera dele. Eu acho que tudo estava na combina. Apesar que vi olhos estranhos, assustavam e se olhavam todos, né? Afonso não é que eu estava mais zangado com o que ele estava a falar. O homem aí, o Adilson, estava a achar graça, mas com um sorriso amarelado. E o Afonso Nunes nem sequer olhou para o Adilson, que estava ali, olhar para ver se ele risse. Olha, o Afonso Nunes estava assim. E o Adilson olhava para os outros, olhou para a esquerda, olhou para a direita. Já estão a entender de quem ele está a falar? Todos os outros ficaram. Só um que cooperou com ele. Tem um parceiro que estava à esquerda dele, alguém, que também deu um sorriso amarelado. Mas os outros aí, os Gaspares, nem o Gaspar Clemente, o Gaspar não sei quem, da Metodista, e o Afonso Nunes e companhias, e os quem, o Luiz Nguime. Passa o Luiz Nguime também estava, né? Só estavam assim. Em outras palavras, para com isso, homem! Então essa forma de trabalhar tanto, repetidas vezes, levou aquele grupo, acharam que eles eram os mais fortes, corajosos. Em outras palavras, esse indivíduo ninguém está lhe fazer que é, não, não pode, todos em silêncio, não, não, não. Escolheram o momento próprio, é com os pastores, os inimigos de Elias, os chamados feiticeiros reverendos. Aí, quando você mexe com Elias, estragaste a tua vida. Quando mexe com Elias, já era. Sabe por quê? Porque Elias, quando você lhe ataca, tens que continuar a lhe atacar. Ele é como quem? Como cão. Elias, estás a ver quando você atira um cachorro, pedra no cachorro na rua? Ele vai te gravar. Você lhe atirou pedra, né? Ele grava você. Quando um dia ele te cruzar num lugar conveniente, vai te reconhecer e vai se lembrar que você um dia lhe apedrejaste. E vai te atacar. Então, tem um senhor que fez isso, deu esse ditado aí, ou se essa parábola, ou como é. É? Quando você tira pedra nos cães, eles vão te resistir. Eles vão te marcar. Eles vão te gravar com seus olhos. Podem passar anos. O dia que eles te cruzarem, eles vão se lembrar de você. Vão dizer, ah, esse indivíduo, quando estava num lugar conveniente, protegido, nos atirou pedra. Agora está aqui desprotegido. Ataca. Então, é assim que Elias é. Eles pensaram que eles foram corajosos, imbatíveis, zombaram dos pastores, dos reverendos, disseram, vocês são fracos. Ele está, faz, desfaz, ninguém lhe faz nada. Não, nós vamos ver. Vamos mexer com ele. Só que também não conseguiram pronunciar o nome. E falaram, e falaram, e falaram, e falaram. E disseram que o homem está sempre a fazer lives no Facebook, na altura, né? Estava no TikTok, né? Todos os dias. E ele acha que para ser salvo tem que jejuar. Falou do jejum também. E ele até deu uma aula aí
deu uma aula aos reverendos. Jejuar é só fazer as boas obras, fazer o bem. Ah, ser salvo é você fazer o bem, ajudar as pessoas. Isso que te leva para o céu. Não é porque tá a jejuar, jejuar. Viram a história? O que lhes aconteceu? Eles usaram muito dinheiro para tentar ocultar os factos. Não conseguiram. A sociedade foi em cima deles. A polícia já estava no quê? No Cafrique. Como essa polícia segue as ondas do povo, viram? Não, não adianta. Não adianta mesmo ocultar esse negócio. A pressão é muito grande. Então a polícia recebe a ordem. Receberam a ordem de cima, olha, não adianta vocês fazerem brincadeira. A situação tá grave. Exponha mesmo o homem. Foi assim que os outros companheiros se retiram. Antes, primeiro, defenderam, mas quando viram a situação estava grave, também foram aconselhados. Olha, a única maneira de vocês limparem a imagem do grupo é vocês lhe abandonarem. Então se retiram e lhe abandonam. Estás a ver? Mas isso tudo é o resultado daquelas palavras que eles foram falar aí, porque aquele é o grupo que foi falar. Porque eles são um grupo, é uma empresa. Então é como eu. Tudo que eu estou a fazer é em nome da igreja. Eu sou responsável das minhas palavras, mas eu pertenço a uma organização. Então é como um membro do Estado. O membro do Estado, quando ele falha no exercício das suas funções, ele que falhou, mas o Estado que falhou. Não é assim? Quem entende aí? Simão, no exercício das suas funções, se ele falha, o polícia que está na rua, se ele comete, ele vai pagar individualmente, mas o Estado também vai pagar. Por isso o Estado tem que indemnizar se aquele polícia cometeu danos. Então ele falou em nome do grupo. Aquilo é uma empresa. E o mata-bruxo que é inteligente, que atua na hora própria, no momento próprio, no tempo próprio e também com inteligência. Sabe atuar qual é a hora e qual é o momento. Como dizia Savimbi, no tempo e no espaço, a UNITA é forte. Então, no tempo próprio, ouviu? Acorda, se esticou. Hoje está aí. Eles mesmo se retirando, nunca mais aquele grupo será o mesmo. Perderam o norte. Já era. Totalmente arruinados. É igual o Messi. O Messi acerta vir para afrontar o Elias com os milhões de dólares. Ele já tem dinheiro. Aquele para ele é que? Aquele é só para levar num shopping para ir comprar um boneco para a filha dele. Ele é um milionário. E ele se esqueceu que estava a vir buscar dinheiro com o risco de perder tudo. E perdeu tudo. Sabe, hoje eu ouvi bruxos. Esses já não são demônios, bruxos. Eu estava a matar muitos bruxos. Essa guerra mesmo que eu vos falei que está intensiva. Então, pareceram aquilo é uma bola que você não imagina. Mas todos eles eram mortos. E um deles falou no quê? Não falou Wina, esses não são Wis não, falou. Não sei com qual termo que ele lhe chamou. Falou, olha o Messi. Ele disse, ele é Messi. Ah, é Messi. Quer dizer, como eu estava a dar dribles, mas é com cala com quem? Makarov. O outro disse, puro Messi. Mas logo eu entendi que é aquilo que eu vos falei. Eu vos falei que alcançaria o nível da fama como o do Messi. Aliás, estaria acima, né? E eu vos disse que quando eu tive essa revelação, ele nem pensava que viria aqui. Quando veio, até eu já tinha esquecido. Vocês que começaram a me fazer lembrar. Ou Johnny me lembrou, mas não sei quem. Então, e hoje os bruxos me chamaram de Messi. Quer dizer que, no fundo, está a se ver como o crescimento da fama do homem está a se alastrar no mundo todo. Mas sou craque com quem? Com Baba.
totalmente assassinados. Os que escaparam são aqueles que fugiram. Então, o Messi estragou a vida dele. E o Gangama quer fatigar mais o que aquilo é perseguição. Estes do regime são terríveis. Quer perseguir o português. Ele, se for burro, também vira aqui. Tá mal. Se ele for um idiota e seguir os milhares do Bento Gangama e vir aqui, ele vai voltar a seu norte. Johnny, avisa aí o teu companheiro, o teu compatrício. É? Diz mesmo, Messi, não vá para Angola. Senão vais ter um fim muito duro. Tânia, avisa aí o Cristiano Messi, não. Diga ao Cristiano, lhe manda uma mensagem, olha, eu sou português de Gema, eu sou português e quero te aconselhar, não aceita a bajulação do Bento Gangamba. Tu já és um rico, tu não precisas ir aumentar a riqueza daquelas migalhas. Lá tem um leão. Ele avisa que aqui, aí tem um leão. Todo que entrar no território dele, ele vai lhe marcar. Vai lhe gravar nos olhos. Isto é, vai declarar guerra até a morte. Pode voltar. O Messi fugiu, né? Nem tomou banho. Saiu do aeroporto, aliás do campo, direto com a mala do dinheiro. Parece um bandido. Oh, esse de Angola também. Como esse regime humilha as pessoas. Esse dinheiro não entrou na transação bancária. Por quê? Porque não fizeram movimentos de Estado para Estado, então de banco para banco. Isso mostra que ele estava a levar o dinheiro porque os guardas estavam ainda. Não deu a mochila nos guarda. Ele mesmo, olha. Aí naquela mochila, onde estávamos que aqui em Angola é assim. Aqui os dinheiros andam só mesmo aí nos contentores. Você não viu o Abel Sifufu quando lhe corromperam alguém com a arca? Como é que é? Como é que chama aquilo aí? Aquela pequena arca. Tem um nome. Caixa térmica. É o Bento Gangama que faz isso. Grande bandido. Amém? Tá bom, então. Parece brincadeira, né? Eu, tipo, estou a brincar, mas estou a fazer passar as cenas verídicas. Tá ligado? Sexta-feira, na Feira do Reino de Deus. Macuaco, pegou a massa, meteu na mochila e andou. Não se tinha lá quantos milhões de dólar. Hã? Lá no país dele, quem lhe quer? Lhe revista. Aquele já não passa mais no que? Aí no Golfo da Fronteira. É só passar. Saiu frustrado, claro. Não saiu feliz porque ele não conseguiu. Ele logo entendeu que aqui é risco. Se ele marcasse 3 golos, conseguiria. Porque é o nível dele. Não, vocês não entenderam. O nível dele é de terceira hora do sol. Pode abrir o TikTok. Não tem mais nada a esperar. Por quanto hoje é sexta-feira. Tá ligadinho. Vamos só conversar, tá? Assim como foi no Facebook. Essa semana eu fiz muitas lives. Voltei à proeza antiga. Fiz 2 vezes por dia. Então 5 vezes 2 são 10 lives. Por isso o homem aí dos tuneses reagiram. Pô. Esse homem não cansa. Toda hora. Sim. É toda hora. Os falsos profetas começaram a me imitar.
também a fazer o mesmo, não aguentaram. Hã? As conversas sempre acabam em pregação, né? É verdade. Hoje também era só conversa, mas acabei explicando o que significa salário de tudo. Salário de tudo, de tudo. De tudo, de tudo. Hã? Nisas perguntaste a alguém? Eu me perguntei, mas o Messi só marcou 2 golos. Não aguentou. Se ele marcasse mais um golo, é que ele me marcaria golo. E não conseguiu me marcar. Porque aquele é o nível que eu estava com ele. E ele é 3. Agora tá mal. Dezembro já era. A velocidade é muito grande. Hã? Tem alguém de Moçambique que mandou uma mensagem. Boa noite após o ungido do Senhor. Bendito é o homem. É o Assem. É o Assem. Não sei o que ele queria dizer isso. O ASHEM. Pela sua vida na terra. Mestre, já por 2 vezes ou 3 que sonho o mestre aparecendo em minha casa. Sempre que isso acontece, tem sido muito emocionante. O que não compreendo é que eu não sou da STEM, mas sempre tenho acompanhado o mestre desde 2021. De 2020 você me acompanha e ainda não tomaste atitude. O dia que você vê que ele deixou de te visitar, estás mal. Hã? Ainda não entendeste, né? Não, vou te falar o que significa isso. Ó. Quem é o nome dele, não? Ó Pereira. Pereira dança. Significa que o Espírito Santo está a convencer do pecado. Está a te convencer do pecado. Está a te chamar para a salvação. Você está perdido, rapaz. Você está na religião? Bem perdido. E a paciência de Deus tem limite. Se você não ceder o chamado, depois ele já não fala mais contigo. Já não te chama mais. E quando isso acontece, significa frutos apodreceram. Depois que amadureceu, não se deixou colher, depois ele te abandona. Quando ele te abandonar, vêm os lenhadores e vão vir te lenhar. Sabe quem são os lenhadores? São demônios. Vão te arrastar para o fogo. Kilson Valentim. Então, como é que é? O comando anda onde, pá? Está a fazer guerra em que país? Hã? Ah, já está em Luanda. Amém. Veja só, os que querem sonhar com Elias não sonham. Os que sonham com Elias não querem vir para o reino. Os que têm dentes não gostam de comer milho. Os que não têm dentes gostam de comer milho. Amém. O tempo está comprido. Mas ele vai vir. Ele não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus de impossível. Deus de impossível. Deus de impossível. O Deus de impossível. Deus de impossível. Sonhei com o pai, eras muito alto. Estivemos a conversar e eu disse que nós às vezes estamos muito fracos
e o Pai sempre está forte. Deus impossível. Isabel Conceição, conheço alguém que sonha constante com o Pai, mas ainda tem dúvida. É muito forte, é? Isabel Conceição, o dia que ele deixar de sonhar, os lenhadores vão vir lhe lenhar. Tem pessoas que estão no inferno e disseram: epa, o Espírito Santo até me apareceu várias vezes, a vir me convidar para o reino, mas eu sempre lhe resisti. Ou o próprio Jesus já a falar na alguém no inferno: lembra-te quantas vezes eu te apareci? Quantas vezes eu estive contigo? Você sabe, quando você me sonhaste e eu te disse: venha, eu sou teu Salvador, o diabo vai te matar, e você desprezaste. Agora o diabo te matou. Agora vais ficar aqui para sempre. Não, Senhor, quero voltar, agora aceito. Não, agora já não vale. Aqui é batota. Não vale aqui. Não vale. É lá na terra. Não, me dá só uma oportunidade. Não tem mais nenhuma. Você desprezou a oportunidade. E ainda vai te dizer: se aquele teu vizinho que está aí lhe aparecesse, como eu te apareci, ele não estaria aqui. É muito forte, né? Para os dois discípulos no caminho de Emaús, eles vão dizer: quando Elias nos aparecia no sono e falava conosco, não sentíamos paz e ardia aos nossos corações? É? Vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Vinde a mim, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E quantos estão aqui ainda não creram? E quantos estão aqui ainda são do contra? E quantos estão aqui ainda têm dúvida? E quantos estão aqui ainda são inimigos de Elias? O inferno vai dizer: não, dá-me só uma oportunidade, agora eu vou te amar. Eu não sabia que tu eras. Ouviu? Há uma mulher que está sempre a sonhar com Elias e ainda duvida. Oh, se um já mesmo Elias lhe cura, ele aparece no sono, né? Lhe cura, acorda, a mulher ainda conta no parente que está na igreja: ah, aquele teu pastor, ele mesmo é bom, hein? Como? Não, me apareceu, me curou e acordei mesmo curado. Lhe segue então? Não, 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 eu vou embora continuar na minha igreja. Não, eu só acredito que ele é homem de Deus já. Ele é homem de Deus, mas lhe seguir não. Quem duvida tem que orar muito, mas orar da verdade. Nós já somos bem-aventurados porque fomos revelados esse mistério até nos sonhos e visões, como nunca com alguém que já foram nosso ensinador. Por isso, eu creio de tudo. É verdade que Pedro. Hã? Aleluia. Quando eu estou a conduzir, sinto sempre que eu vou bater em alguém. Abre a boca. Espírito de atropelamento, de acidente, sai dos caminhos dele. Eu cismo daquela situação. E o diabo tem usado isso para te atormentar, como da vez passada.
Ouviram? Ele acredita que o Pai verdadeiramente é enviado de Deus, mas quando a ser Elias tem dúvida. Ouviram? Acredita que não, ele é o enviado de Deus, mas Elias tem dúvida. Então alguém, calma aí, ele próprio se contradia. Olha só a contradição. Mas é a religião que lhes ensinou isso, né? Porque a religião lhes ensinou que o homem de Deus pode viver em pecado, ainda é homem de Deus. A religião lhes matou assim, que o homem de Deus pode andar na masturbação, na prostituição, não tem problema, não deixa de ser homem de Deus. Vais encontrar o Eliseu, o Ismael, essa é a mensagem deles. Os Tony Calado, todos pecadores. Claro, essa é a mensagem deles. Hã? Então, tendo uma mensagem como essa, ele acredita que eu sou enviado, mesmo sendo mentiroso. Ouviu? O enviado mentindo. Então, aquele que Deus enviou vai mentir mais. Estás a ver a contradição? Eu acredito que ele é o enviado, mas Elias não. Então, ele está mentindo. Um enviado que está a mentir, que ele é Elias. E Jesus disse que quem mente é do diabo. Porque o diabo é o mentiroso e o pai das mentiras. Então como é que o enviado vai mentir mais? Deus lhe enviou, lhe tirou no meio do quê? Dos homens. Eu não sei se que enviado que ele está a se referir. Enviado como? Nem ele nem sabe o que significa enviado. Hã? Então alguém foi enviado por Deus e está a mentir às pessoas. Que tipo de enviado de Deus é esse? Deus lhe enviou e ele no Elias está a dizer que eu sou Elias. Um enviado a mentir. Se o enviado mentir, é rejeitado. Não está escrito não assim. Que se o justo não continuar a praticar a justiça, a alma do Senhor não será com ele. Se o justo retroceder. Mas eles nem sabem disso. Infelizmente. Dor de cabeça, né? Acredito como enviado, mas nunca como Elias. O mentiroso enviado. Ai, Jesus. E eu vos aliviarei. Vinde a mim, cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Estão vendo a dificuldade de remover Satanás da terra? Hã? Não é fácil não. É trabalho. Hã? Estão entendendo, né? Não, pensa nisso. É muito trabalho. A não que Deus removesse e matar todos. Aí não haveria trabalho. Não destruir. Então, quando destruiu o mundo no dilúvio, não vê que tem anjos que foram presos. Não houve trabalho. Matou todos, prendeu os anjos que teriam abandonado o seu principado, e lhes encerrou nas cadeias da escuridão. Estão lá, no abismo. Qual trabalho que houve?
Mas todos morreram. Agora, se Deus quisesse matar todos os habitantes da terra e prender Satanás e lhe mandar já direto, ele o faria, não haveria amassada. Mas o amor, o desejo de ter filhos. E Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito. Estão a entender, né? Quando eu falei, eu vi uma maçada de remover Satanás. Não é porque o Satanás é muito poderoso para lhe tirar. Está difícil. Não, é por causa do homem. Vocês se lembram a visão que eu tive? Que eu estava a tirar uma mulher, que é a igreja, dentro do coconote. O que é um coconote? Diante de um homem. O homem é um ser inteligente. Se até macaco pega numa pedra, põe o coconote em cima de uma outra pedra e outra pedra na mão, ele quebra o coconote em segundos. Até macaco, que trabalha por intuição. Não é isso, Laurinda? Macaco não tem inteligência, mas tem uma intuição que difere dos outros animais. Ou então, a forma de ele agir na intuição está acima de outros seres animais. Não estou a falar homem. Por isso, muitos acharam que o homem veio do macaco, que houve somente um desenvolvimento. Quer dizer que aqueles macacos que ficaram com o macaco não desenvolveram. É? Um instinto, intuição, ok, mesma coisa. Sei lá se é a mesma coisa, mas para mim é a mesma coisa. Então, veja só. Se o macaco, ele quer comer, vai embaixo de uma palmeira e não tem dendéns, senão caroços de dendéns, ou então coconotes. E ele sabe, o macaco sabe que dentro daquela pedra tem algo muito gostoso, cheio de óleo, né? Doce, com uma semente de coentro. Então pega nos coconotes, arruma e vais em cima de uma pedra, pega uma pedra com duas mãos e coloca o coconote aí. Já viram? Aparece aí na televisão ou não? Não quer? E ele bate com cuidado para não quebrar e espalhar. Ele sabe que vai rachar no meio, mas vai comer. Pum! Aquilo arrebenta no meio. Pá! Uma parte fica aqui e outra parte aqui, com caroço e também a parte comestível lá dentro. E vai pegar aquilo com menos força. Pum! Ainda que quebra outra vez, mas vai aproveitar aqueles pedaços, já tem comida. Não importa se quebrou ou não, mas o importante está aí. Tirou a pedra, a parte rija. Se o macaco faz isso, o homem. Mas eu precisava tirar o que estava lá dentro inteirinho, porque não queria que sofresse danos. Então usei a força, mas com inteligência, acima de tudo. E essa inteligência me levou a usar uma força limitada, uma força equilibrada, porque eu não precisava somente do que estava lá dentro, mas precisava inteirinho. Mas quem vai comer aquilo não precisa que saia inteiro. Eu estou a vir do mato, sabemos disso, é quebrar aquilo, pode se rachar 3, 4 vezes importante, vai sobrar pedaços, junta aí, vários pedaços, se saiu completo, ok, amém, se não sair, oh, nós fizemos esse trabalho, lá no mato, é? Não trabalhamos para sair completo, se sair completo, amém, mas o importante é que tem que se tirar a parte de dentro, se rachou, se furou, se quebrou, se moeu, é recolher tudo. Então, esse exemplo que eu estou a vos dar é de Deus com a humanidade e Satanás, que parece ser forte. É o que Deus quer aproveitar o que está lá dentro, que não se destrua. Então, por isso, ele faz com muito cuidado. Porque ele ama o que está lá dentro. É isso que Jesus falou no tocante a alguém falou agora aí, né? Conversa depois de virar a mensagem.
no tocante ao joio e o trigo. Tem que ter muito cuidado, porque se você tenta arrancar o joio antes da colheita, até o trigo vai ser afetado. Quer dizer que por amor ao trigo, vamos manter o joio ainda a fazer brincadeiras. Vamos deixar o joio ainda a aprender. E o joio vai pensar que eles são fortes. O joio vai dizer, viu? Deus, nem mesmo Deus consegue nos tirar. Nós estamos lá no reino. Porque Deus, qual Deus? Satanás. Eles também falam, Satanás também tem poder. Deus tem poder, Satanás tem poder. Por isso nós estamos aí, ele não nos arranca. Por quê? Não, mas no tempo que vai lhes arrancar, eles nem vão saber. E sem danos. Só que quando forem arrancados, o trigo fica protegido. E eles vão ser queimados. Quando tiverem a queimar, aí já que vão querer se lembrar de Deus. E que tentem desejar amá-lo. E lá começam a gritar, ai se eu soubesse, ai se eu soubesse, eu me transformaria em trigo. Quantos convites tu me fizeste? Mas eu era rebelde e dizia, não, eu amo ser joio. Me dá só uma oportunidade. Por favor, uma só oportunidade. Ouviu? Então, esse trabalho com maçada, como vocês escreveram aí, Pedro fala disso. E eles diziam assim, a geração, naquele tempo, né? Os da geração de Pedro. Os antigos partiram. Esperaram pelo fim do mundo, nada. Outra geração, passaram várias gerações, nossos avós, nossos bisavós, nossos pais. Nós viemos encontrar uma mesma promessa do fim do mundo. Que isso? Em outras palavras, isso é estupidez. Pá. Eles esperaram, não viram. Agora porque esquece com o fim do mundo. Não existe fim do mundo nenhum. E Pedro lhes responde: que geração são vocês que estão a esperar o fim do mundo? Vocês estão a pensar que o fim do mundo será um dia de paz, de alegria, de festa, de rebuçados de chocolates e não sei o que, e hambúrgueres, e KFC, e a batatas e frangos, hein, daquele americano aí, assados? Estão a pensar que é dia de dor, luto, choro. Hein? E Pedro acrescenta: Deus vai cumprir a sua palavra. Não vai tardar, que ele vai voltar. Mas ele, se está a demorar, é para o vosso bem. Está a demorar para que vocês se convertam, para que vocês não se percam. Mas os humanos não querem saber disso. Então depois dão todo o poder a Satanás. Não, Deus é poderoso, o diabo também. Então não está vendo, Deus não está conseguindo remover Satanás. Você não está vendo que o diabo ele resiste e continua sempre? Deus não lhe aguenta. Ouvi alguém até que disse assim, por acaso, sei lá por como é que eu ouvi essa matéria. Alguém dizer Satanás, irmão de Jesus. Ouviu? E são filhos do diabo. E fazem de propósito. Sabe por que no mundo chamam Satanás o irmão de Jesus? Eles estão a colocar Satanás e Jesus no mesmo nível. Até esse herege que está a ser seguido agora, chamado William Branham, também ensinou isso. Ensinou que Satanás fazia parte da divindade. Quem já ouviu isso? Os brahmitas acreditam nisso. Miguel confirmou que estava saindo de lá. Estava lá. Eles dizem, Dona Fabi também, que o diabo fazia parte da divindade. Que houve um caos quando a divindade se dividiu pela primeira vez. Uma parte da divindade se corrompeu e havia necessidade de amputar a divindade. Que isso? No livro dos profetas, Isaías e outros, ele mostra que ele foi criado. Lúcifer, estrela da alva, tu foste criado. Deus não foi criado. Se o Espírito está a mostrar que ele foi criado, então nunca foi divindade. Não fez para nunca. Agora, só que eles não entenderam. E eu vim vos explicar isso. Que dentre a obra-prima de Deus, ou então a criação de Deus, ele estava no destaque. Em destaque. E esse destaque não significa que era igual a Deus. Não. Ninguém faria algo que vai ser semelhante a ele. Quem é esse burro que vai fazer algo que vai ter poder igual a ele? Não.
Tudo que é criado tem limitação. Aquele que criou tem poder para domá-lo, para destruí-lo e para tudo, porque ele que criou. Então algo que foi criado vai ser igual a Deus. Agora, desejar ser igual a Deus, isso é um desejo. É normal que você deseja ser Deus. Até o homem. Tem homens que estão se fazendo de deuses. Quanto mais um querubim. Desejou ser semelhante ao Todo-Poderoso. Não superior, semelhante. É um desejo. Como você que foi criado vai ser semelhante ao Todo-Poderoso? E a ruína dele chegou. E hoje está aí. Mas esses idiotas aí querem colocar Satanás no mesmo nível de Jesus Cristo. Porque Deus tinha... Quantos filhos que eles dizem? Que tinha quantos filhos? Deus tinha... Assim, eles falam 2 filhos, né? Deus tinha 2 filhos. Ou 3, ou como é. William Branham até foi mais longe. Considerou, ele também se considerava como divindade, mas não falava abertamente. Até Paulo considerou que fazia parte da divindade. Para William Branham é a divindade. Bom, não vamos falar disso aí, esquece isso, porque acho que estamos a perder tempo à toa. Satanás é criação, criatura. Ok? Agora, queria ser semelhante a Deus, ao Todo-Poderoso. E isso lhe custou caro. Foi humilhado. Aleluia. Agora, vocês são muito amados pelo céu. E Deus amou o mundo de tal maneira. É incrível. E deu o seu Filho unigênito para a salvação do mundo. Então, por isso você vê o diabo se aproveita e diz: uau, ele quer salvar os humanos, vai ter que seguir as regras que ele próprio estabeleceu. Não pode forçar. É justiça. Os homens não podem ser forçados. Eles têm que aceitar. Enquanto ele está a falar com eles, venho, eu também vou falar: che, vocês querem seguir essa aí? Ficam comigo. Então a maioria obedecem a Satanás através das drogas, através do álcool, do sexo, do dinheiro, comida, entretenimento e todo luxo e vaidades desse mundo. E o diabo está a dizer: Deus vos dá aquilo. Deus não vos dá nada. Vocês ficam aí a orar. Eu aqui é só venderes a tua alma. Já tem uma jiboia que vai te colocar muito dinheiro. Daqui a pouco um Jeep, um V8. Você nunca mais andar que de táxi. Oh, como é que é? Ele, olha o que Satanás diz: os meus que fizeram pacto comigo são os que governam o mundo. Vocês não andam a ouvir os maçons a se agabarem quando eles estão a desprezar os cristãos? Quem governa esse mundo? O Charles Bois toda a vida se agabava? Quem pensa que são os poderosos do mundo? Charles Bois assumia, dizia que são meus companheiros, somos nós. Nós é que mandamos no mundo, os ricos, os poderosos, os famosos, tudo. Estamos em todas as áreas do saber, riqueza, fama, entretenimento, desporto, tudo. Não mentiu, é verdade. Mas, e agora? Hã? Onde está o Charles Bois agora? Está onde? E o dos Santos? Alguém teve um sonho e disse que viu o dos Santos, ainda continua com o nariz empenhado lá mesmo no reino, no Vale da Sombra da Morte. Ah? Então, por amor a vocês, Deus segue regras, não que o outro estabeleça, que ele próprio estabeleceu. E vai levando tempo. E essa é a paciência de Deus, para que muitos cheguem ao conhecimento da verdade. E nessa paciência de Deus, o diabo vai se aproveitando para mandar, ou então matar, roubar, destruir aqueles que seguem os seus objetivos, os seus intentos. Grande mentira que você não imagina. Todos eles se arrependeram de terem servido a Satanás. Todos, nenhum
diz se é no inferno ou no vale, eu assumo ainda, eu amo. Nem no inferno eu me arrependo, é mentira, ninguém. Ainda vai que não vai no vale, porque ainda não começou, nem todos. Há uns que, principalmente esses que vivem na terra, o vale para eles é um lugar de beleza, um lugar de entretenimento, de prazer. Mas que já estão presos lá também não podem, né, sequer dizer que estão bem. São prisioneiros. Trabalho árduo. Agora no inferno, pior. Então, com Deus não se brinca. E quem brincar com ele vai lhe mostrar lançado no inferno e depois Deus vai lhe perguntar, e agora? Ah, eu não sabia. Não sabias, agora vais ficar aí para sempre. Amém. Um cano tulung de ué. Eles estão a pensar que eu tenho nada a ver com eles. Eu não quero saber deles se acreditam ou não. Sabiam disso? Elias, quero lá saber se eles acreditam ou não. Lorena, como é que Elias anda? Não olha para trás, né? Você não está preocupado quem saiu do barco, quem pulou, hein, do autocarro, quanto mais você que está fora. Não, você não entendeu. Se esses que estão dentro, que estão a pular, ele tem cuidado deles, claro. Ele zela pelas suas ovelhas. Mas esse zelo não pensa que ele impede que as ovelhas não façam o que eles querem. Não. Só aconselha a permanecerem. Ele fala aos que estão dentro da caminhoneta: não saiam. As consequências de sair é de você nunca voltar mais. E os que saírem vão queimar no fogo que nunca vai ser apagado. Estão a ouvir? Sim, mestre. Então permaneçam. Quando vocês verem que o autocarro, ou o comboio, sei lá, a caminhoneta, entrou, deu uma curva, uma rapadura, uma dificuldade, o pneu furou e não sei o quem, passamos em um lugar difícil, vamos chegar. Não pula, não. Então, mas uns vão pulando. É isso que eu queria dizer. O homem que está a conduzir o carro ou a caminhoneta não está preocupado se querem sair ou não. Se alguém diz assim, eu quero descer, desce. Depois de ser aconselhado. Se ainda não foi aconselhado, vai falar, sabe quais são as consequências de você descer? Ah, não, ainda se quero. Então vai. Quem já foi aconselhado, se dizer quero ir embora, vá. Por isso Jesus voltou para os outros, vocês também querem ir embora. Isto é simplesmente maravilhoso. E os estão fora. Ele nem está nem aí. Só está a gritar, entrem, corram. Estou a passar. Amém. Helena Pimenta, meu filho passou bem um dia. Essa mulher que tem o filho com olhos doloridos. E eu lhe disse, toca. Foi assim, né? Nos olhos do teu filho. Toca no meu cabelo e toca nos olhos dele. E a Pimenta fez isso e o menino dormiu. Digam amém. Tá ligado. Agora vou deixar vocês também falarem. Quem tem algo para nos contar aí? O discípulo do Cacu que lhe levei no Carmelo até me bloqueou. Então, não mandava a boca, te bloqueou por quê? Eles não dizem que são eles os mais teimosos para discutirem a Bíblia. Te bloqueou porque eles sabem das consequências. Ele está pensando que vai escapar assim. Lhe levaste no Carmelo, lhe fatigaste.
Anteontem no Cunene apareceu o arco-íris em volta do sol, pai. Tu estás no Cunene ou JC? Muitos muçulmanos a entrar na live. Estamos a entrar nos territórios deles, nas redes sociais. É a vocação deles também. Tá na hora o Senhor me chama. Senhor, aqui estou. Pastor Gaspar diz o seguinte, mestre, as máquinas do indiano até hoje não estão a funcionar. Ele despediu o vizinho da irmã sem lhe pagar salário, mas ele foi evangelizado já. Vai entrar nos grupos e quer saber mais sobre o mestre. Ouviu? As máquinas. O gajo é mesmo inteligente. Ele sabia mesmo. Esse homem vai estragar as minhas máquinas. Por isso eu não queria. Despediu o vizinho. Diz a irmã para falar ao vizinho dele que vai lhe aparecer uma melhor, um melhor emprego do que aquele. Onde ele vai ganhar melhor ainda mais. Diz que Elias não fatiga ninguém. Diz que Elias faz bem. Aleluia. Ouviu? Quer dizer que a irmã só foi lá só para ganhar esse rapaz, Gaspar. O propósito só mesmo era esse. Como Deus trabalha. Hã? E o indiano vai acarretar as suas consequências muito mais do que máquinas avariadas. Falência. O Abrélio João Vasconcelos de Couto diz o seguinte, pai, tive um sonho, estava sendo esfaqueado por alguém, mas não sentia nada. Me vi como um gigante lutando com um pitbull, bati com ele no chão, apareceu mais cães, eu pisei neles como se fossem ratos, pois eu era gigante. Então acordei. Glória a Jesus, Pai. Aqui a obreira Mari Nascimento. Já sonhei com o Pai a me chamar para a cidade de refúgio e hoje sou grata de ter me resgatado da cegueira que vivia. Glória a Jesus. A irmã Nelson Souza diz o seguinte, em 2019 bastou um vídeo e nunca mais te deixei, mestre. Irmã Elida Aureliano, minha filha da Assembleia de Deus sonhou com o pai Elias. Ela disse que eu e minha mãe estávamos ajoelhadas nos pés do pai. Glória a Jesus, pai. Dona Neide Vila, pai, estava a falar com alguém que vive nos Estados Unidos, disse-me que está admirado. Ele, ao ouvir falar do apóstolo na boca dos brancos americanos em vários lugares. Ouviu? Glória a Jesus. Amém, pai. Estão a falar quem? Ela diz que os brancos, a pessoa ficou admirada como é que os americanos estão a falar sobre o pai em vários lugares. Amém. Glória a Jesus, pai. O impacto é muito grande. Márcia Dunda, irmã Márcia Dunda, hoje no Calemba 2, um drogueiro veio me ameaçar com uma lâmina na mão, pedindo dinheiro. Eu olhei para ele e disse, Elias já está na sua terra, Elias já está na sua terra. Ele respondeu, Espírito Santo, ficou quieto. Eu repeti mais uma vez, Elias já está na sua terra e fui embora. As pessoas começaram a gritar, por quê? Porque parece que ele já tem ameaçado outras pessoas ali na Praça do Calemba 2. Foi incrível. Glória a Jesus. Até aqui são os testemunhos, pai. Muito forte, pá. Hã? Amém. Cá mais um aqui do pastor Wilson Valentim. Ele diz o seguinte, pai, mestre, olha só, nas minhas viagens e missões andei com muitas pessoas que são do outro lado. Isso é bruxo. E até te, te conhecem, reconhecem o manto do apóstolo. Quando eu falava de ti, eles não respondiam, só se olhavam e diziam, é ele. E eu dizia, ele quem? E diziam, oh,
Ainda não sabes? Olha, depois vais saber. Então eu lamentava por que eu lá não estava a sonhar com o meu apóstolo. Será que ele está a pensar que eu saí da igreja? Porque eu sabia que estou num lugar muito perigoso. Perigoso é ali. Então, aonde eles respondiam dizendo, ele ainda hoje esteve aqui contigo, eu ficava sem entender, mas eu sabia que eu estava com pessoas perigosas que só falam de tradição. Só entendi que eles eram bruxos da igreja do PV Longo. Só entendi que o pai está sempre ali comigo. Quando uma bruxa tentou me atacar e o pai apareceu e lhe cortou de trás. Glória ao Rei Jesus. Glória ao Rei Jesus Cristo. Dona Vilma de Oliveira, pai, o senhor lembra da experiência que falei com o mata-bruxo da mulher que era careca, que disse que queria rezar por mim e eu disse não, porque eu tenho o meu Deus, é Ele, e Ele está na sua terra. E falei se ela aceitava que eu orasse por ela e disse, fale, Elias já está na sua terra 3 vezes e você vai ficar curada. E hoje ela voltou, pai, bem feliz, está crescendo o cabelo e não estava mais usando camiseta da Maria. Mandei convite no Facebook para ela acompanhar o pai. Glória ao Rei Jesus Cristo, pai. O que disse a Susana Kudima? Amém, pai. A minha amiga alemã que andava toda a vida armada, lhe levei na igreja o mês passado, ela disse que esta igreja é muito forte. Hoje ela me ligou e disse: agora tudo está a correr bem, a minha pastora morreu, que coisa tão estranha. Ela ria-se. Hã? Morreu como? Você lhe pergunta só. Ele levou lá o mata-bruxo, né? Fez decreto, levou o mata-bruxo, alguma coisa. Lhe pergunta, ó, Kudima. Hã? Quando foi na igreja, levou o mata-bruxo? É muito forte, pá. Kudima, morreu um dog. Nós ouvimos muitas mensagens. Hein, Kilson? Então os bruxos te falaram, você não sabe ainda. Não, o Kilson, você tem que falar isso, já? Levou o folheto do pai. Então eu já sabia. E também assim deve citar decreto mesmo lá na igreja. Ele pergunta se no culto ele não falou, bem baixinho, Elias, já está na sua terra. Ele foi morabundar a pastora dele. Pá. O indiano desempregou quem? Kilson, nos conta ainda a tua experiência aí no que? Na vida dos Mampelas. Pastor Kilson já está como anfitrião. Não está fácil trabalhar com o senhor. Até os meus dentes e ouvidos estão a doer de nervoso. Aquieta-te, oh mulher. Sinta a paz agora. Abra a boca. Vais ficar avivada como ficou a Isabel no outro dia. Está consumado. Kilson, cadê estás aonde, ô Kilson? Ô, pai. Então, como é que é? Estou bem, pai. Como está o pai? Estamos te ouvindo muito distante, o quê? Ah, eu acho que eu acho que é o som. Estou na casa do banho, pai, mas estou já saí. Tá ligado? Então, quando sair depois, avisa, já? Não, já saí, pai. Já saí, pai. Tá ligado? Já saí, pai. Hum. É, pai. Tem que dar uma de um do irmão que gritou. Você quer me matar? Sim. Pai, com relação à questão que eu estava aqui a pensar, é muito grave, pai. Ah, As missões foram muito duras e difíceis.
muito distante, em áreas que eu nunca fui. E já sabe, nós quando estamos a andar, andamos às vezes com pessoas que não são da nossa linhagem. Eles também dizem que são da igreja, mas são igrejas estranhas que usam muita tradição, tentam às vezes nos envolver nas tradições. E pronto, cada um manifesta aquilo que está dentro do seu coração, não é? E Sim. eu manifesto muito do nossos feitos, da nossa igreja, do apóstolo e tudo mais. E nós temos, estava assim a andar com uns camaradas que são da igreja do Pé Vialongo, e um dele também, que é militar, que ele já morreu e ressuscitou, mas são assim pessoas muito estranhas, com muitos mistérios mesmo, muito mistério. E eu quando falava do pai, da primeira vez que eu falei do pai, um deles disse: Eu conheço muito bem o apóstolo Marcelino, vou te mostrar o número dele. Puxou o telefone dele, mostrou-me o número do apóstolo. Oh, eu vi no número, puxei o meu telefone, vi assim. Apesar de tudo, nós lá não tínhamos rede, não tínhamos comunicação, mas os telefones moviam sempre por causa de filmagem e tudo mais. Olhei assim: esse é mesmo número, mas como é que você lhe conheceste? Disse: Não, eu já falei com ele. Falaste com ele como? Disse: Ele estava a passar uma enfermidade muito grande. Então, naqueles programas da rádio, é ali onde ele apanha o canal do pai e entrou em comunicação contigo. E eu lhe perguntei: Por que você não foste lá na igreja ou não frequenta a igreja? Ele disse: Pá, tu já sabes, pá, nós estamos num outro caminho. Mas que tipo de caminho é esse? Eu não entendia nada. Afinal, são pessoas que usavam muitas tradições. Eles são da igreja do Pé Vialongo. E aquela tradição daí é muito pesada, pai. Muito pesada mesmo. Tinha um deles que testemunhou, porque também era de lá, testemunhou aquilo. E eu dizia: Mas isso é feitiçaria, isso é tradição. Como é possível você são cristãos e se metem nisso? Mano, a igreja verdadeira é esse, homem verdadeiro é esse. Você já imaginou um homem que vive em, em jejum, em oração, para competir com essas pessoas todas que vocês estão aqui a manifestar, porque também são pastor? Essas pessoas não são ninguém. Essas pessoas não são pessoas de competir com a igreja do apóstolo Marcelino. Não, eu reconheço. Há momento, eles não respondiam. Primeira vez quando eu falava do pai, eles não respondiam. Eles só se olhavam e riam. Oh, é ele. Oh. E eu não entendia, eu perguntava-me: ele quem? Mas no espírito, ele quer dizer, estão a falar pessoalmente. Mas você vê que é ele, estão a citar o pai no espírito. E eu entendia: mas o que é isso? Eu ainda não sabia qual era a linhagem dele, mas depois comecei a fazer um levantamento, comecei a ver, e depois daí naquelas matas onde tivemos apóstolo, muitas corujas, parecia coruja, um deles, ele acorda de madrugada, ele só grita: Ei, sai daí, a coruja foge, vai longe mesmo, vai longe. Ele tem um mesmo poder que não vale a pena, que eu depois fui entender que os gajos eram bruxos. E então, quando eu falava do pai, ele olhava-me e eles diziam: Oh, você está aí há quanto tempo? Eu dizia que não, já estou aí há muito tempo. E eu, nesse momento, estou aqui o clima daqui é muito pesado e eu fico muito triste quando não sonho com o pai, porque há momento os sonhos que eu tenho tido aqui são sonhos muito pesados. E quando eu não sonho com o pai, então eu aí vejo que parece eu cometi um pecado e depois a atenção de Deus não está em mim. E isso, para mim, é muito triste, porque eu já tive vários sonhos com o apóstolo. De cada vez que eu estava a ser perseguido, o apóstolo aparece, logo corta aquela pessoa. E o que é que ele me disse? Ele me dizia: Você está com saudade dele e está lá a sentir falta porque você não está mais a sonhar com ele. Ele só me olhava e dizia: Ainda hoje ele esteve aqui contigo. Oh, porque hoje mesmo disse: Hoje ele esteve aqui contigo. Você não lhe viu, você ainda é muito criança. Ele sorria um bom apóstolo. E eu olhava neles. Então imagina só uma pessoa que diz que é cristão, que é eles, mas fumava muita lhamba, fumam lhamba, bebem, depois fumam aqueles tabaco nas narinas, dizem tumbaco, põe. Pronto. E a situação era sempre esta, recorrente. Sempre que eu falava do apóstolo, eles só se olhavam e riam. Então eu logo entendi que eles conheciam diretamente não só o apóstolo assim no físico parece no cativeiro, é só no espírito, porque a comunicação deles era mesmo no espírito. Olha, ele. Mais tarde eu fui entender que ele é um enviado. O apóstolo é um mistério dentro do nosso seio. As pessoas ainda não entendem, mas o que eu pude entender é o momento que fico
assim a pensar. Eu já tive vários ensinadores da palavra de Deus, já andei com pastores, mas eu nunca tive alguém que me apareça no sonho para me livrar de uma guerra espiritual. Porque quando nós estamos a ser sufocados num sonho mesmo de verdade, você sente que vais morrer e aparece o teu mestre, mas é mestre, apóstolo, andas a me aparecer mesmo como mestre. Eu várias vezes já me aconteceu isso, apóstolo, pum, apareceu. E quem me tentou aí foi uma bruxa, uma perigosa que chegou ali, que fez um ritual na área em que nós estivemos, hein? E num belo dia, eu assino o sonho, ela aparece, logo que ela aparece, eu pego o mata-bruxo no sonho, lhe mostro, ele se transformou em esqueleto. Se transformou em esqueleto como se fosse, isso não vai me fazer nada, isso não vai me fazer nada. Eu gritei, apóstolo, só assustei, o apóstolo apareceu atrás dele mesmo, cortou ela com uma espada e eu ali acordei. Quando assustei, estava de manhã. E aquele foi um dia de muito pesadelo, muitas corujas, apóstolo. Cheguei de manhã cansado, fiquei a olhar. Então foi o dia que eu orei muito, foi o dia que eu ouvia muito louvor. Mas pronto, as nossas conquistas, quem está na ICN, eu dou coragem. Quem ainda não viu esse mistério, ora mais, Deus vai lhe mostrar. E, no entanto, eles vieram convicto, porque a partir dali nós fomos muito mais além. E eles deram conta que eles também tiveram a andar com pessoa que tem luz. E eles depois começavam mesmo a dizer: não, você está ali, está num bom lugar. Esperamos também nós um dia ir lá conhecer. E eu estou à espera dele, estão todos aqui em Luanda. Estou à espera dele que um dia também eles vão chegar lá em cima, lá na igreja. Tá ligado? Então, é muito forte. Esse termo se usa no mundo do espírito. É ele. É E, ele. É ele. É ele. Isso é muito, muito forte. Isso é muito mais do que. Eles, quer dizer, não conseguem falar abertamente, então põe um enigma na Terra aos humanos. É ele. Mas ele é quem? É ele. É ele que havia de vir. Ei, tá bom. Deus abençoe. Força aí. eu entendi que aquilo era muito misterioso, porque quando eles se falavam a ele, os dois se olhavam e riam, de uma maneira que aquilo não era só no físico, olha ele, o Não, homem, por isso eles estavam a falar numa linguagem que você não entende. Eles se entendiam os dois, então por isso todos que não conhecem aquela linguagem espiritual não apavam nada. isso mesmo. Ah, ligado. Os dois Wiz Já natives. estou cá. É verdade, pai, é verdade, é muito Bem, forte. tamo junto, hein? Domingo, se Deus quiser, sim, domingo, se Deus Ah, quiser, estarei aí. Amanhã vou trabalhar. Pai, eu precisava mesmo até atualizar esse novo trabalho onde me puxaram, é lá em cima, naquelas áreas aí, que o pai sempre cita muito. Assim mesmo que eu saí de lá, me puxaram aí nessas áreas. Eu não sei qual é o azar dessas pessoas também. De repente, quando havia aquelas situações das confusões desses taxistas, me escolheram que é para colocar algum pessoal da segurança aí no Stalatona. Então fui eu que dirigi o pessoal que estava aí a controlar aí os condomínios. Então acharam melhor eu fazer parte da equipa de segurança e me convidaram. Me convidaram, epá, você tem que trabalhar aqui em cima. Mas aonde? Epá, quando fui lá ver, pai, ei, não vale a pena. Epá, não vale a pena. Eu disse eu aí, não quero ir lá, mas pronto, como é um conhecimento que eles já têm, de mim, que eu sei organizar bem a segurança desses mais velhos, então pediram mesmo para isso. Então, eu assim amanhã vou me apresentar lá no serviço, me mandaram que é para aparecer lá urgentemente. Isso não é na nossa unidade, não, é aqui na direção. E pronto, amanhã vou lá e domingo, quando eu estiver aí na igreja, vou atualizar o pai. tá ligado então. Tamo junto aí. Mabuidie! Tem testemunho Berkatia. Já vamos vir aí no TikTok. Avisa aí no TikTok, já estou a ver. Esse é o último testemunho aqui e vamos mudar para o TikTok. Não se esqueçam que hoje é sexta-feira. Vai, Então, senhora. já tá se sentindo já bem, né?
Sim, pai, muito obrigada. Estou super bem agora, amém. Obrigada. Man of God. Agora vamos voltar às conversas aqui. Ele! Ele! Oh, que você não apanhou nada. O discípulo não entendeu. Ah, você estava a dizer, ele nem sabe, coitado. Sabe que estavam a te rir, né, Kilson? Por isso eu te falou, você está a reclamar que não tens nenhum sonho com teu mestre. Ele ainda estava aqui hoje. Grandes marabus, pá. Hum? Ele estava aqui. Mambo, hein? A mambo, hein? Mambo mengi. Ele, ele, ele. Kilson ainda disse, me meteram lá onde o apóstolo fala muito. Não apanhei nada. Antes sempre falas muito. É, Milonga? Mambo maboidi. Estás a me pedir? Eu não vim aqui para receber o vosso pedido. Vim aqui para vos atender. Toca em mim e vais receber. O povo. Ai, meu Deus. O dia que vocês entenderem que a bênção repousa no homem e vocês só precisam receber pela fé, tomando atitude, não vais precisar mais lamentar nem murmurar, nem se queixar, nem tão pouco ficar a mandar quibutos aí de mensagens. Pela fé, os antigos alcançaram as promessas. Amém. Ah, Paula Valentino não estava apanhando nada, é ele. É ele. Ah, você ainda não apanhou nada. É, isso é muito profundo, pô. É muito mais do que aquilo que a tua mente pode. Ah, é o que de São Paulo, Valentim. Pensei que é outra pessoa. Ah, Paula Valentim é o telefone da mulher. E ah, Valentim, eles estão a terreiro, ele não sabe nada. Ainda lhe falaram, um dia vai saber. Um dia vai saber. Outro Mamadus cruzou dois rapazes a evangelizar. Foram lá, estavam ali falar, não sei o que. Ele lhes falou: vocês sabem quem é mesmo esse vosso líder? Esse, você conhece quem é ele? E os rapazes disseram: sim, conhecemos. Vocês não sabem nada, vocês sabem. Não subiu? Não, vocês não sabem. O rapaz disse: ficou muito chateado. Como é que eu estou sempre com o mestre todos os dias? Ele que não conhece o homem está querendo vir me ensinar. Até tem o meu número. Ele é mentiroso. Ele quando disse que já ligou para mim, não sei o que. Nada, é mentira. Eles carregam o meu número. Não sei se com qual finalidade. Ele não é agenda secreta, né? Militar. Assim é. Confirma aí. Ele mentiu. Eu na rádio ninguém lhe entregava o meu número. Tá vendo que ele mentiu? Hã? Sal, né? Então,
Possivelmente ele até tem todos os meus números. A sonda secreta. Entendeste agora, né? Ainda disse, ele não sabe nada. Ah, não sabes? Não, vai saber depois. Um dia vai saber. Ele. Ele quem? Que vai destruir-nos. Que vai acabar com a nossa banca. Ele quem? Que desceu de cima para baixo. Não é que subiu, que desceu. Tu na saquela, tata. Valentim, o teu camba desapareceu, pá. O teu camba, ele é homem? Homem? Hã? Anda onde? Já morreu? Ou quê? Só teu camba, o que é um comandante que tem, sempre vai. Sumiu, né? Como é que você viu o homem? Hã? Homem? Ele é homem? Não, 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 não. Glória a Deus. Ele é homem, aquele não é homem, não. O Valentim foi já, hein? Como é que tu achas o homem? Como é que você viu o homem? Ah, homem? Ele é homem. Ele não é homem, não. Me mandaram uma mensagem hoje. O homem disse que não gostou do comportamento da pessoa. Ele disse que vive numa casa quando vai trabalhar, numa casa onde ele hospeda, naquele município. Então, ele estava a corrigir as provas na mesa e o mata-bruxo estava na mesa. Sei lá se é folheto ou mata-bruxo, mas a foto do homem em ponto grande. Quando o dono da casa entrou, se deparou com o mata-bruxo e o homem se prostrou. Fez aquelas vénias aí, dobrou os joelhos, se prostrou, abaixou a cabeça. Quando o irmão lhe indagou se aquilo era o quê, levantou bem rápido e disse: nada, 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 nada. E ele disse, ficou triste, né? Disse: não, eu não sou nada. Para ele ver se fazia. Mas uma voz que ele falou: não, ele não fez isso a você, é o exterminador. Depois eu respondi: ó, irmão, ele não fez isso a você. Vai ficar triste por quê? Ele fez ao senhor mata-bruxo, Ellen Doc. Ah, está a procurar emprego. Kilson, viste o homem está a procurar de emprego. É muito mistério. Só apanha quem está ligado, ou seja, quem está nesse caminho. É muito forte, pá. Ele nunca foi homem, pá. O homem se prostrou diante do senhor mata-bruxo. É incrível. Entrou, olhou para a foto, dobrou o joelho. Aleluia. Gaspar, dá os dois testemunhos aí. Aleluia. Glória a Deus, mas sim, tínhamos esquecido desse testemunho. Alguém tinha mandado, um homem tinha mandado uma visão, né? O irmão mandou no WhatsApp. Ele disse que teve uma experiência e nessa visão ele estava numa situação difícil, né? Como se o mundo tivesse a passar por uma situação difícil. E ele, nessa situação, começou a gritar, começou a clamar. Estava a clamar e nada acontecia. Estava a clamar a Deus.
segundo o que ele contou, e nada acontecia. Ele disse que alguém passou, ele disse, oh, você tá a gritar assim nessa situação, não vai ser atendido. Chama por Elias, grita, diz só Elias. E o homem disse que ele gritou Elias, glória a Jesus, e o mestre naquela visão aparece, glória a Jesus. Mas assim que ele gritou o nome do mestre, ele, assim que ele gritou Elias, o mestre apareceu e deu solução ao problema que ele estava a encontrar. Ele disse que já não se lembrava mais aquilo que o mestre lhe disse, mas ele mandou o áudio assim, com a voz a tremer, mandou de manhã. Ele disse, quando nessa visão me disseram, olha, grita Elias, não é você clamar assim. E assim Elias apareceu para lhe ajudar. Mas, glória a Jesus. E o segundo testemunho é ainda daquela mesma irmã, mas da foto. Ela disse que colocou a foto na porta de casa e tem uma prima, creio eu, que vive com elas, que não sabia ainda, sabia ainda que a foto estava na porta. Então chegou de noite, não sei se estava a chegar de noite. Ela, quando viu a foto, mas vocês ouviram um barulho. Ai! Ai! De manhã bem cedo. É? De manhã bem cedo, mas pegou nas coisas dela e saiu. Saiu bem cedo mesmo, às 2 horas da. Não sei se chegou de madrugada, chegou muito tarde na noite. E ouviram aquele barulho, alguém a gritar, ai, ai, parece que tinha, parece que tinha levado uma porrada. E quando foram ver, era a imagem que tinha lhe perturbado. Mas... Glória a Deus. E no dia seguinte foi embora. Sim, dia seguinte, segundo ela disseram que parece que foi consultar os marabus, alguma coisa assim, mas foi num bairro. Foi consultar-se quem é aquele homem aí. Disse que saiu muito cedo de manhã. E segundo o que ela enviou, disse que foi num bairro onde é conhecido por ter muitos marabus lá. Então, de manhã bem cedo. Eu vou Marabu vai lhe chotar, vai falar, você tá me trazendo problema, vai embora, não quero mais te ver. Mas que tipo de homem então é esse que até os marabus têm medo dele? É incrível, mas glória a Deus. Foi como quer dizer que pá, foi no Marabu mais poderoso que ele para ir resolver o meu problema, para lhe perturbar. E outro testemunho. Ai, mesmo esse, né? Sim, mestre, o primeiro foi da experiência do senhor, que estava a clamar, no mundo, numa situação difícil, alguém passou e lhe disse, tens que clamar, clama por Elias. E ele gritou, e assim que ele clamou por Elias, o mestre apareceu nessa visão. E começou a falar com ele, só que ele esqueceu aquilo que o mestre falou. Mas quando ele mandou o testemunho a tremer, mas no áudio se ouve a voz dele como aterrorizado. Qual é o país dele, esse aí? Esse tem que ver. É um francófono, mas vou ver. Glória a É, Jesus. Vou vocês estão a confirmar. ouvir? Não é brincadeira, não. E vem aí os incircuncisos e querem questionar. Questionar! No inferno não haverá questionamento. Amém. Ele, ele, todas as evidências mostram que é ele. As evidências do poder mostram que é ele. Obreiro JC, testemunha. Há meses tive uma experiência com o pai. Sonhei que o pai me entregava um relógio e, ao mesmo tempo que o pai me entregava o relógio, o pai falava comigo. Mas quando acordei, não me lembrei de absolutamente nada. Nada do que o pai falou para mim. Era um relógio do pulso
esses brutos que os famosos usam. E era muito bonito. Uma parte era ouro e a outra era prata. Glória ao Rei Jesus, Pai. Tá consumado. São 9 horas. Hã? Já entendeste, ó, JC? É o dia que amanheceu. O que disse a Nisa Roças? Amém, Pai. A dia veio uma senhora bater a porta à procura de emprego. Estou sempre com o meu mata-bruxo, só tiro para tomar banho. Assim que abro a porta, a senhora disse logo: Uau! Disse-me: És cristã? És de Jesus? Vais à igreja? Perguntei-lhe por quê. Disse-me: Tens uma entidade? Algo assim. Lhe perguntei: Como assim? E ela disse: Qual é a tua igreja? Começo, começo logo a dizer: Eu sou. Começou logo a dizer: Eu sou pentecostal, sou cantora, sou diaconisa. Mais outro nome que ela disse que ainda disse: Foi Deus quem me deu. Lhe mostrei o folheto que está colado na porta. Lhe disse que este é o apóstolo. Pai, parecia que apanhou choque, mas disfarçou. Disse: vejo algo em ti. Jesus, sei lá, hein? Sempre a falar o decreto, ela foi embora atrapalhada. Glória ao Rei Jesus Cristo. Amém, Pai. Diagoniza pentecostal e bruxa. Igreja dos feiticeiros. Vejo o quê? Uma entidade. Vejo uma entidade. Amém, Pai. Ela disse que tens uma entidade. Tens uma entidade. Amém. São esses que andaram a fazer muito barulho aí na pentecostal, incitando as pessoas. Mas esses que são feiticeiros, não. Esses aqui ficam escondidos atrás do quem? Atrás dos idiotas. A segunda na linha da sucessão. Segunda serpente na linha da sucessão. Sinal de rendição, rapaz. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. Só vieram depois de serem vencidos. Isso é complicado. O que é que disse o Chiquinho? Amém, Pai. Pastor Auxiliar Chiquinho Souza, muita paz, amado Pai. Pai, na live do Facebook foi muito forte. O Pai falou, o Pai disse que onde tiver quente, era só fechar os olhos e abrir, que ia ficar frio. E onde tivesse frio, fizesse o mesmo, que ia ficar quente. Aqui onde eu moro, no Ceará, estava um sol de rachar. Eu fiz o que o Pai mandou, fechei e abri os olhos e falei: Elias já está na sua terra. Pai, foi muito forte. Veio uma nuvem e cobriu o sol e o tempo fechou e começou a fazer frio. É incrível o poder de Deus, amado Pai. Aleluia. Olha, eu vi aquele vídeo, de repente, ele postou esse vídeo no grupo dos ministros. Tudo ficou escuro. Muito forte. Começou a ventar. Que tinha calor de rachar. Como ele falou, calor de rachar. Fui chamado de feiticeiro por seguir o pai Elias, me alegrei por isso.
Feiticeiros são eles. Você devia lhes falar. Vão lá nele. Vocês estão a fugir lá porque vocês não conseguem lhe afrontar. Ele vos afronta e vocês estão sempre aqui em silêncio. O outro arranjou o problema dele. Anda com aquele miúdo aí. Aquele homossexual. Que ousou no fly me afrontar. Aquele falso profeta aí. Amém, pai. Fala aí. Tem aqui um testemunho da obreira Ivânia, acredito que é da América. Ela mandou no privado, né? Diz o seguinte: a paz do Senhor, pai. Minha filha teve uma consulta e perdeu a aula. No dia seguinte, a professora deu prova da matéria do dia anterior. Ela apenas deu o decreto 3 vezes, porque sabia que ela não sabia nada da aula anterior e teve 100%. Elias verdadeiramente já está na sua terra. Glória ao nosso Deus. Obrigado. Ivânia, até o trampo se verga diante do decreto. Tem que dar a devida vénia. Não há trampo, não há nada, não há assembleia, não há parlamento, não há nada. Tutondele. La sala cambote. Pastor Auxiliar Chiquinho Souza, muita paz, mais uma vez, amado Pai. Quando fui para o Rio de Janeiro, depois que fiz o check-in e todos os procedimentos, fiquei aguardando o meu voo sentado. Coloquei as malas à minha volta, com a foto do pai virada para o lado, onde as pessoas pudessem ver. Sentou um homem do meu lado e ele estava falando no telefone com a mulher, por chamada de vídeo. E ele estava tentando mostrar as malas com a foto do pai. Aí ele jogou alguma coisa no chão, de propósito, e apanhou. E virou a câmera para as malas. Pai, eu ri muito. A mulher parou de falar na hora e ele a falar, amor, fala comigo. E a mulher ficou muda. Verdadeiramente, Elias manda na terra. Glória ao Rei Jesus Cristo. Os feiticeiros, eles querem que eu lhes compreenda mesmo assim. Eles querem que eles adorem a Deus com seus feitiços. Eles não querem largar o feitiço, porque eles querem que o Elias tem que nos compreender. Vamos continuar a adorar a Deus com o nosso feitiço. Eles querem que eu lhes compreenda. Eles querem esses governadores, deputados, ministros, que eles continuem com seus feitiços e vão para a igreja, adoram a Jesus com seus feitiços. Eles esqueceram que Jesus é puro, santo, santo, santo. Aleluia. Aleluia. Tunasakwela tata. Cercaram-me como abelhas. E como fogo de espinho se apagaram. Tornaram a me cercar. E em nome de Jesus, eu os despedacei. É estranho só ouvir a voz e não ver o rosto, né? Cercaram-me como abelhas. E como fogo de espinho, eles se despedaçaram. Aleluia. Os reis se acumulam junto com os príncipes, imaginando coisas vãs contra o Senhor e seu ungido. Mas eu vou falar com eles na minha ira. E vou lhes perturbar. Vou despedaçá-los. Tutondele. Elia!
Ele, ah, Kilson, falaram, ah, não sabes nada. Vai saber depois. Ele, ele. Rui Vaz, Trump traiu Bolsonaro. Rui, Trump é comerciante. Trump tem que ganhar dinheiro em tudo. Lula pagou? O que você achas? É isso que dá. Colocaram um milionário no poder. Em tudo quer dinheiro. Bolsonaro agora vai morrer, né? Eles abandonaram. Eu já vos falei outro dia aí. Que eu já comecei a ver que muito ambicioso no dinheiro. Sabe por quê? O gajo simulou o quem? O Lula. Disse uma química. O Lula também disse, ah, consegui. Negociações em off. O Lula liberou terras raras. Sei lá, céu Amazônia que ele vendeu para o Trump. E assim pronto. Se Lula deu uma boa oferta. E ele disse, eu tenho nada a ver com o Bolsonaro. Você não tem dinheiro para me dar. Você que tem a massa para me dar. Yeah, condena lá ele. Ouviu? Tá mal, pô. Trump só quer ganhar dinheiro, acabou. Trump, onde ele não ganha dinheiro, ele te fatiga. Tá vendo como ele tá atrás do petróleo do Maduro? É o petróleo que ele tá atrás. Presidente empresário, ou empresário presidente, o que vocês acham? Ele tá atrás do petróleo do Maduro. Por isso tá ele apertar, tá ele apertar, tá ele apertar, tá ele apertar, tá ele apertar. Para ver se ele negocia. O Maduro tá dando só um pouco. Trump quer tudo. Rui disse uma palavra para o Bolsonaro, mas não dá. Aquele é um feiticeiro. Oh, Rui Vaz. Busca lá os pastores dele. Então os pastores não oram para ele tirar. O pastor Silas Malafaia, o pastor Vladimiro Santiago, o pastor Edir Macedo. Orem. Marco Feliciano ainda até hoje continua a orar. Sabiam disso? Marco até hoje continua a orar. Cada live que ele fazer, estamos a orar para o presidente. Presidente Bolsonaro, homem do bem. Que Deus o protege. Fernanda de Barros. A paz do Senhor, Pai, no dia que o Pai mandou a palavra no pecador do vado, ele ficou completamente doente. Não consegue falar, ficar de pé, não consegue ficar de pé. Muito obrigado, Pai, por me ajudar. Ah, é? Não, calma aí. Aquela primeira vez ou agora? Ah, porque passa eu mandei uma palavra, né? Fernanda, ouviram? O vado é aquele que foi rasgar o quem? O folheto na casa da Fernanda, que diz ao Marcelino que ele é meu discípulo e que o Francisco já alugou agenda secreta, vão lhe assassinar. Pagou muito dinheiro. E eu lhe zombei. Yani moana, yani. Esse miúdo, esse miúdo é um atrevido. Agora não consegue ficar de pé. Há quanto tempo está assim? Nem consegue ficar de pé. Disse que ele era meu mestre. Ah, o Rui está a brincar. Senão que o Marco Feliciano e a cúpula dele vão dizer que a oração deles é que ele tirou.
Ah, se ele vai sair, você não conhece o truque de Satanás. Você não sabe, né? Não deve ser que Satanás quer fazer do Bolsonaro um herói na Terra. Ah? Lembra-te do facão, né? Que levou no presidente no palácio. Nelson Mandela, o próprio Lula. Pode acreditar. Se não é para lhe matar, tem lá um projeto. Maduro fez um discurso a dizer: o mundo não é justo. Tá? Ele matava os outros. O mundo não é justo. O mundo é só injusto para os outros nas mãos dele. Tá a colher o que ele semeou também. Ah, Fernando, foi esta vez. Vai aprender agora a não blasfemar. É verdade, Jonito. Trump ele te ameaça, depois negocia contigo. Te tira o dinheiro. Trump é um, é um business. Como é que chama essas pessoas assim? É um burlador. Hã? Você comete e ele tá perto, depois te diz, olha, tem que negociar. Se você não quer que eu te tiro dali. Trump não quer saber da amizade, quer só dinheiro, acabou. Então, os governos instáveis. Eu falei isso desde o monte. Eu disse que as catástrofes, muitas vão ser convulsões políticas, sociais, instabilidade dos governos. É isso aí. Acontecendo em vários lugares, golpes de estados, governos dissolvidos, ou terra. A Constituição angolana é uma ditadura, porque senão aqui a instabilidade era muito grande. Fernando, o tempo se cumpriu. Eu já falei, ó brasileiros, não se pode lutar com o Estado. Só tem um homem na Terra que luta ele sozinho com um Estado, derrota todo o Estado. São lutar com o Estado. E vai ser humilhado. Hã? Eles têm todas as ferramentas, pô. Tem as riquezas, tem a lei a favor deles, tem tudo. Tem exército. Quando não quiserem usar, olha, tem as cartas. Nem que seja vão corromper, vão matar, vão fazer tudo. Só para ganharem a causa. Ah, porque é direitos humanos. Eles vão te falar direitos humanos não enche barriga. Hã? Ou está a dizer que o mundo não é justo. Hoje já. Para os outros, Jindungo era doce. Bem fresco nos olhos. Matou quantos opositores? Só um que destrói estados completos. E as armas da sua milícia não são carnais, mas são espirituais. E não são fracas, não. São poderosas. Quando alguém entra em confronto com o Estado e ele vence a causa, é porque o próprio Estado deixou. Não tem problema. Não. Senão, vocês vão te isolar, vão te matar. Ele é quem?
Ou até agora você ainda não sabes? É mistério. Quem é que te falou isso? São eles. Valentim, os teus colegas. Ah, ainda não sabes, afinal. Ou então até agora você ainda não sabe. Ah, falaram também essa palavra. É mistério. Ou isso é você que está a falar? Foram eles que falaram. Ouviu? Os então que falaram que eu sou um mistério. É muito forte, pá. Ele é um mistério. Mistério bem grande. Mistério misterioso. Tá vendo? O homem embora é um mistério. Mistério. Hã? Mas logo nos encontramos.